Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, espero que você esteja bem. Eu sou o Padre André Viana e estamos aqui para mais um programa Caminho do Céu. Eu peço a você a abertura do seu coração para que esses minutos que vamos passar aqui sejam minutos de aprendizado. A palavra de Deus, ela precisa formar o nosso coração, formar a nossa mente e transformar a nossa vida. Nós não nos tornamos cristãos de uma hora para outra. Nós nos tornamos cristãos na medida em que a palavra do Senhor muda a nossa maneira de pensar, muda o nosso modo de agir, muda o nosso modo de viver. Que você possa se colocar agora neste programa Caminho do Céu, com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, com os seus ouvidos abertos para escutar o que o Senhor quer da minha vida e o que o Senhor quer da sua vida. O caminho do céu é um caminho que exige de nós passos muito concretos. Nós não podemos caminhar à toa, não podemos caminhar como se estivéssemos perdidos. Nós devemos entender o que o Senhor quer e como isso que o Senhor quer se traduz concretamente na nossa vida. E esse é o meu papel aqui, ser este formador ou diretor na vida espiritual, ensinando você quais são os passos que você deve dar. E claro que o primeiro que deve dar esses passos sou eu, ser guiado pela palavra para conduzir os irmãos através da palavra de Deus. Nós estamos neste final de semana celebrando o 23º domingo do tempo comum. Eu espero e peço, que você vá à Santa Missa e que você possa ter a oportunidade de celebrar aí na sua comunidade. Meu objetivo aqui neste programa é, a partir do Evangelho Dominical, tirar os passos concretos que o Senhor quer de nós nesta nossa caminhada em direção à vida eterna. O céu que um dia contemplaremos deve começar agora através das decisões e das atitudes que devemos ter. O Evangelho deste final de semana é São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. A primeira atitude, ou o primeiro passo que eu quero propor para mim, para você, a partir daquilo que Jesus nos ensina na sua palavra, é o seguinte. No versículo 25, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. É verdade que Jesus tinha um poder de atração muito grande. Por onde Jesus passava, todo mundo queria vê-lo, todo mundo queria tocá-lo, todo mundo queria estar perto dele. E Jesus, de fato, ele atrai, ele chama. Mas existe um porém. Há pessoas que querem simplesmente estar perto de Jesus. Outras pessoas querem se comprometer com ele. Às vezes eu olho as nossas igrejas cheias de pessoas, mas aí eu me pergunto, quantas dessas pessoas de fato querem se comprometer com Jesus? Porque às vezes pode ser que alguém queira ir à igreja, queira participar de uma santa missa, mas ainda não tomou a decisão dentro do coração de se comprometer com Jesus. E diante disso, eu pergunto a você, você é simplesmente alguém que vai à igreja ou você é alguém que tem se comprometido com Jesus? Você é alguém que participa da comunidade às vezes, ou quando dá, ou você é alguém que já estabeleceu um compromisso com Jesus? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. E pode acontecer até mesmo com alguém que está dentro da igreja. Vou dar aqui um exemplo. Esses dias eu conversava com uma pessoa que me contava de uma outra pessoa a seguinte situação. Ah, padre, tal pessoa ajuda muito numa comunidade aí, serve, trabalha, mas eu estava conversando com ela e ela disse assim, ah, eu não acredito nisso que a igreja fala, eu não acredito nisso que está na palavra, eu não acredito nisso que está na doutrina. E aí eu disse, bom, se ela não acredita, se ela não concorda, ela pode até estar na igreja,
mas ela não é cristã católica de fato, porque ainda não se comprometeu com a fé, não se comprometeu com a palavra, não se comprometeu com Jesus. Ela pode ter se comprometido com o padre em ajudar a fazer isso ou fazer aquilo, trabalhar na barraca, fazer festa, mas ainda não se comprometeu verdadeiramente com Jesus. Porque este comprometimento com Jesus é crer na sua palavra, crer na sua doutrina e buscar viver uma vida de acordo com esta palavra e com esta doutrina. Por isso eu queria, neste primeiro passo, a partir daquilo que nos diz a palavra de Deus, é que cada um de nós possa pensar: eu sou apenas membro de uma grande multidão que está atrás de Jesus, e nós sabemos, né? Quantos irmãos estão atrás de Jesus, querendo curas, querendo milagres, querendo intervenções milagrosas, e claro que Jesus pode fazer tudo isso? Ou eu faço parte daqueles que seguem Jesus porque querem se comprometer com Ele? Essa é uma resposta fundamental para nós. E eu espero que neste final de semana, que é o 23º do tempo comum, o meu e o seu coração possa tomar esta decisão. Eu quero me comprometer com Jesus, eu quero viver a sua palavra, eu quero viver a sua doutrina, eu quero imitar os seus passos para que a minha vida seja um reflexo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo passo que nos propõe o evangelho que ouvimos neste final de semana e que quero trazer aqui para a meditação é o que Jesus diz no versículo 26. Ele diz assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o segundo passo é entender que quando eu me comprometo com Jesus, eu vou ter que perder alguma coisa. Quando eu me comprometo com Jesus, eu vou ter que deixar alguma coisa. E muitas vezes vou ter que deixar coisas que eu amo, pessoas que eu amo. Eu vou dar aqui um exemplo. Na minha vida sacerdotal, para que eu pudesse ir ao seminário, eu tive que abrir mão dos meus sonhos pessoais. Assim também, você que quer fazer a vontade de Deus, vai ter que abrir mão da sua própria vontade. Um exemplo muito simples. Sei lá, domingo de manhã, eu quero ficar dormindo até sei lá que horas. Só que eu só tenho missa de manhã na minha cidade, na minha paróquia. Eu vou abrir mão de dormir até mais tarde para ir à Santa Missa. Um outro exemplo, sexta-feira, dia de abstinência de carne. Então, nos ensina a igreja que nós não comemos carne vermelha, né, na sexta-feira, a não ser nos dias de festa, em lembrança à paixão de Jesus, em sinal de penitência. Aí, de repente, eu vou almoçar na casa de um amigo, de um parente, e tem lá um pedaço de carne maravilhoso para comer. E ali eu abro mão daquilo. Ou seja, quando eu me comprometo com Jesus, esse comprometimento vai trazendo para mim algumas perdas, algumas renúncias, alguns cortes que eu vou ter que fazer. Eu me lembro que uma vez, ouvindo um testemunho de uma pessoa, ela dizia assim: padre, eu me comprometi com Jesus e depois que eu me comprometi com Jesus, eu tive que romper com certas amizades. Porque essas amizades estavam me corrompendo, estavam me levando para maus caminhos, e eu tive que, então, perder estas amizades. Eu amo estas pessoas, mas elas estavam me fazendo mal. Um outro exemplo, eu conheço pessoas que têm vocação à vida religiosa e que de repente dizem assim: eu não vou seguir a vida religiosa porque os meus pais não aceitam. É claro que eu amo meu pai, é claro que eu amo a minha mãe, mas eu não posso fugir da vontade de Deus por um respeito humano. É claro que eu não vou, maltratar os meus pais, mas se eu recebi o chamado vocacional, eu preciso me posicionar. Mãe, esta é a vontade de Deus para a minha vida. Eu amo a senhora, mas eu não vou abandonar o chamado de Deus somente porque a senhora quer.
o comprometimento com Jesus, ele traz para nós uma consequência. O sim que eu dou a Jesus, ele tem um preço. Eu me lembro que uma pessoa que eu conheci, trabalhava numa empresa que basicamente toda a direção pertencia a uma outra crença. Todos os diretores e tudo mais pertenciam a uma outra crença. E um dia o chamaram para uma conversa e disseram para ele assim: olha, você é um dos únicos funcionários que temos que não professa a nossa fé. Então gostaríamos de convidá-lo para fazer um processo de ingresso na nossa crença. E aí então ele disse: não, eu não tenho interesse, eu não vou abrir mão da minha fé. E como consequência disso, ele acabou sendo diminuído na sua função. Ele tinha um alto cargo e depois foi colocado num cargo mais baixo. E depois foi bonito ouvir o testemunho dele, quando ele disse: eu prefiro perder o posto do que perder a fé. Eu prefiro receber menos materialmente do que negar a minha fé. Então, todo comprometimento com Jesus, ele vai trazer um preço. Todo comprometimento com Jesus, ele vai trazer uma consequência. E aí eu pergunto a você, nesse segundo passo do evangelho que ouvimos nesse final de semana, o que é que você já perdeu por causa de Jesus? Porque se você não perdeu nada, é porque o seu seguimento de Jesus ainda não está acontecendo de uma maneira concreta. Porque todo aquele que se compromete com Jesus, ele tem uma consequência de uma perda, de algo que ele vai ter que deixar, de algo que ele vai ter que abandonar ou abrir mão por causa do sim que ele deu a Jesus. O terceiro e último passo que eu quero propor para você e para mim, a partir do evangelho que ouvimos neste final de semana, é o seguinte: Jesus conta uma parábola e lá no meio da parábola ele diz assim, que o homem que vai fazer uma grande construção, antes de começar a construção, ele deve refletir se realmente tem condição de levar aquela construção para frente. Qual é o terceiro passo que nos propõe o evangelho desse final de semana? Não seja movido pelos seus impulsos. Porque às vezes nós acabamos prometendo coisas que não conseguimos cumprir. Um dia desses, eu conversando com uma pessoa, ela veio até mim e disse assim: padre, eu estou muito chateada. E eu disse: mas por que está chateada? Porque eu prometi para Deus que não ia mais almoçar e não consegui cumprir essa promessa. É claro, eu não posso ser movido pelo impulso. Eu preciso pensar, isso que eu estou assumindo, eu tenho condição de continuar? Isso que eu estou me propondo, eu tenho condição de viver? Porque não adianta nada eu prometer para Deus coisas que eu não consigo cumprir. Às vezes pode acontecer que eu tenha recebido de Deus um chamado, um chamado vocacional. Mas agora não é o momento. Um dia uma pessoa me procurou e disse assim: padre, eu vou entrar para a vida religiosa. Eu disse: olha, se depender de mim, você não entra agora. Gaste um tempo, um ano a mais para se fortalecer, para trabalhar alguns pontos em você e depois você vai para a vida religiosa. Não é que ele não tinha a vocação, é que talvez naquele momento ele ainda não estava pronto, não estava preparado, não estava amadurecido. Então, antes de assumir uma coisa, eu preciso pensar, refletir se eu tenho condição de cumprir aquilo que eu estou prometendo. A gente vê isso muito na questão matrimonial. Quantas pessoas hoje, nós trabalhamos no tribunal eclesiástico e vemos pessoas que entram pedindo o reconhecimento da nulidade matrimonial e nós chegamos à conclusão, esta pessoa, quando se casou, não tinha condição de assumir o que ela prometeu. O que faltou ali? Reflexão, atenção, exame de consciência.
Então cada um de nós deve entender: eu não posso assumir nada no impulso. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso discernir bem as coisas, para que, se eu assumo algo, eu devo levar isso até o final. Se eu me comprometo com algo, eu devo levar isso até o final, para não correr o risco de morrer no meio do caminho, para não correr o risco de acabar desistindo das coisas antes de concluir a obra. Estes são os passos deste final de semana. Eu espero que você e eu possamos abrir o nosso coração, acolher a palavra de Deus e dar estes passos seguros que nos conduzem à vida eterna. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.